Esse aqui já é o texto propriamente dito de Martin Heidegger. Eu fiz um outro áudio para a apresentação. O propósito do livro Ser e Tempo é buscar o sentido do ser. Não se vai buscar responder o que é o ser. O que é uma coisa é uma questão epistemológica extremamente profunda e complexa. Como dizer o que é isso ou o que é aquilo? O que é tem a ver com a coisa em si mesma, com compreensão absoluta. E não é esse o caso no ser. De forma segura, não podemos dizer que sabemos de quase nada. Como ter certeza que o que é o que parece? Então, o que nos resta é buscar o sentido. A beleza é uma ideia universal. A ideia de verdade, a ideia de virtude, são ideias universais. Só que nós não sabemos o que são essas coisas. Nós temos apenas a informação do sentido, do que essa expressão quer dizer. E no caso do ser, que é mais complexo ainda, daí a busca pelo sentido. A interpretação do tempo como um horizonte possível para o sentido do ser é a chave desse livro. Então vamos para a exposição da questão do sentido do ser. Tenho que trazer o ser como uma questão. No fundo, é a mesma que deu fôlego às investigações de Platão, de Aristóteles, mas depois a questão se emudeceu como uma questão temática, como uma questão. Se emudeceu como uma investigação real, né? A investigação sobre o ser. Né? Então a gente vai trazer agora a investigação do ser. Para interpretar a questão do ser, inaugurou-se um dogma que declarou supérflua a questão do sentido do ser. Não só declarou supérflua, mas como declarou também a falta de um sentido para o ser. Porque toda tentativa de definição do ser é vazia. O ser resiste a toda tentativa de definição. As raízes dos preconceitos em relação à questão do ser, por exemplo, dizer que o ser é uma questão vazia, não é uma questão digna de ser investigada, não é uma questão real, mas esses preconceitos, eles estão na origem da própria ontologia antiga. Se há coisas universais, o ser é o conceito mais universal. Uma compreensão do ser já está sempre incluída em tudo o que se apreende no ente. Todos os entes já trazem neles uma prévia compreensão do ser. O ente não tem uma região nele que é a suprema região do ser. A partir daqui, o ente tem o ser. Não, o ser não delimita a região suprema. A universalidade do ser transcende, inclusive, a própria universalidade. Apesar da gente falar que ser é o conceito mais universal, isso não quer dizer que ele seja o conceito mais claro. Pelo contrário, é o mais obscuro. O conceito de ser é indefinível. E o conceito de ser indefinível é a conclusão dessa máxima universalidade do ser. Se ele é tão maximamente universal, então ele é, na mesma medida, maximamente indefinível. O ser não pode ser determinado acrescentando-lhe um ente. E eu também não posso definir o ser a partir de conceitos superiores ao ser, e nem explicá-lo através de conceitos inferiores ao ser. O ser não é um ente. E se o ser não é um ente, a lógica tradicional não é aplicável ao ser. Logicamente, temos uma maneira de se referir aos entes, mas isso não se aplica ao ser. Então há uma impossibilidade para se definir o ser. Mas a impossibilidade da definição não dispensa o sentido do ser. Ao contrário, justamente por isso é que nós vamos buscar o sentido do ser. A busca do sentido do ser é uma exigência da impossibilidade da definição do ser. O ser é um conceito evidente por si mesmo. O ser é aquilo que ocorre quando a gente fala de coisas, conhecimento, proposições, comportamento, e a isso a gente acrescenta implicitamente sem mais. Todo mundo compreende, o céu é azul, eu sou feliz, mas essa compreensão comum demonstra apenas a incompreensão. Revela que um enigma já está sempre inserido a priori em todo a ter e ser para o ente. Então, a gente vive como que se o ser tivesse sido compreendido. E, na verdade,
nem o ser foi compreendido e nem o seu sentido. Né? O sentido do ser é obscuro. Não se pode tentar definir o ser sem cair no seguinte absurdo. Não se pode iniciar uma definição sem utilização do é, quer ele seja explícito ou implícito. Portanto, para definir o ser, seria preciso dizer o é. E assim empregar a palavra definida na definição. O que a gente fala? Isso é evidente. É claro que 1 mais 1 é 2. É evidente. Mas o que é esse evidente? Evidente é um juízo secreto da razão. A razão tem um juízo, mas é um juízo secreto. Por quê? Porque, por que existe essa compreensão? Né? Por que existe exatamente esses conceitos que são evidentes? Porque são racionais. Mas de onde veio esse juízo? Ele está na razão, mas ele está oculto na razão. Por quê? Não questionamos o que é o evidente. E em relação ao conceito do ser, é problemático, é duvidoso recorrer à evidência. E esse juízo secreto da razão, a evidência, né, na análise do ser, deve permanecer.